O Ocidente tentou, de todo jeito, travar a China na que a gente pode chamar de fila do chip, né? Só que o bloqueio parece que virou combustível para uma virada tecnológica. E hoje, aqui nesta edição, a gente vai entender o que é esse tal protótipo chinês de máquina EUV, o que já existe de fato, o que ainda é promessa e por que isso mexe tanto com a hierarquia global da tecnologia. Porque se a regra do jogo era, sei lá, só alguns países podem fabricar o futuro, o que acontece quando alguém resolve quebrar esse cadeado? Para começar, vamos direto ao que as fontes relatam, né? Existe, em um laboratório de altíssima segurança em Shenzhen, um protótipo de uma máquina de litografia EUV. A gente ouve muito essa sigla, mas o que exatamente é essa tecnologia? Então, de forma bem simples, litografia é o processo de imprimir circuitos minúsculos numa fatia de silício. Tipo uma impressora. Exato, uma impressora super avançada. E a luz, nesse caso, funciona como a tinta. A tecnologia EUV, de ultravioleta extrema, usa uma luz com comprimento de onda tão curto que permite desenhar detalhes mínimos, sabe? Na casa dos nanômetros. Essa máquina é o que possibilita fabricar os chips mais avançados que existem hoje. Certo, então é a impressora mais precisa já criada pela humanidade. E as fontes dizem que o protótipo chinês já está operacional. O que isso significa na prática? Ele já está imprimindo esses chips de última geração? É aí que mora o detalhe crucial. Operacional nesse contexto significa que a máquina consegue gerar luz ultravioleta extrema de 13,5 nanômetros e isso por si só já é uma façanha de engenharia. É a mesma frequência de luz usada pela líder absoluta do mercado, a holandesa ASML. Ok. Mas gerar a luz é apenas o primeiro e talvez o mais simples dos passos. O protótipo ainda não produziu um único chip funcional. Ah, então, existe um abismo entre ligar a luz e ter um produto final. Qual é o grande obstáculo? O obstáculo é a ótica. Depois de gerar essa luz, você precisa de um sistema de espelhos com uma precisão quase sobrenatural para direcioná-la e gravar os padrões nos wafers de silício. Os wafers são aquelas panquecas fininhas, certo? Isso, que servem de base para centenas de chips. A empresa alemã Carl Zeiss é a única no mundo que domina essa tecnologia de espelhos. Replicar isso é o maior desafio. As metas do governo chinês falam em protótipos de chips em 2028, mas analistas mais céticos apontam para 2030, e isso se tudo der certo. Entendi. Então temos um avanço real, mas a linha de chegada ainda está bem longe. E esse esforço todo não surgiu do nada, claro. É uma reação a uma pressão externa, não é? Exatamente. O que as fontes estão chamando de Projeto Manhattan chinês é, na verdade, uma resposta direta às sanções do Ocidente. Ah, sim. Desde 2018, os Estados Unidos e seus aliados vêm apertando o cerco, sabe? Bloqueando sistematicamente a venda dessas máquinas EUV para a China. O objetivo declarado era bem claro: manter o país, no mínimo, uma geração tecnológica atrás. Basicamente, os Estados Unidos traçaram uma linha no chão e falaram: daqui vocês não passam. E a resposta chinesa foi uma mobilização de nação inteira. Não é só uma empresa ou um laboratório. É o Estado coordenando tudo, injetando um financiamento colossal. Tipo quanto? Olha, o Fundo de Investimento da Indústria de Circuitos Integrados da China, por exemplo, lançou sua terceira fase em 2024 com 47,5 bilhões de dólares. E no centro dessa teia, coordenando tudo, está a Huawei. Faz todo sentido a Huawei estar no comando. Depois de ser colocada na lista de restrições dos Estados Unidos em 2019, para eles isso deixou de ser uma questão de estratégia de mercado e passou a ser uma questão de sobrevivência. Precisamente. A Huawei atua como uma ponte, conectando institutos de pesquisa estatais com o conhecimento prático de empresas privadas e mobilizando milhares de engenheiros. Para a empresa, ou ela desenvolve sua própria tecnologia para produzir chips de ponta, ou fica para sempre dependente e vulnerável. É uma aposta existencial. E essa é a parte da história que me parece, sei lá, saída de um filme de espionagem. Como eles conseguiram a tecnologia? Porque não é um produto que você compra na prateleira. Eles não podiam comprar a máquina da ASML para desmontar, para estudar. Então, se não dá para comprar a máquina...
Você compra as pessoas que construíram a máquina. Ah, A estratégia foi toda focada e de forma bem agressiva no capital humano. A China iniciou uma campanha para recrutar ex-engenheiros da ASML, principalmente de origem chinesa, com umas ofertas, assim, irrecusáveis. e o que seria uma oferta irrecusável nesse nível? Olha, as fontes falam de bônus de contratação que chegavam a $700 mil. $700 mil, só para assinar o contrato. Só o bônus, fora salários altíssimos, subsídios de moradia. Foi uma operação de inteligência mesmo, para importar conhecimento cérebro por cérebro, sabe? Não se tratava de roubar um projeto, mas de absorver anos e anos de experiência acumulada. Isso não é uma contratação, é o recrutamento de um ativo estratégico. E isso não gerou uma crise diplomática com a Holanda. A ASML não processou ninguém? Gerou muita tensão, sim, mas é uma área meio cinzenta. Legalmente, é difícil provar a transferência de segredos industriais se não há documentos roubados. O conhecimento está na cabeça dos engenheiros. Entendi. O caso mais emblemático é o de um cara chamado Lin Nan, que era chefe de tecnologia de fonte de luz na ASML. Hoje, ele lidera uma equipe no Instituto de Pesquisa em Xangai. Em apenas 18 meses, a equipe dele registrou 8 patentes cruciais relacionadas à tecnologia EUV. Então eles não só levaram o conhecimento, como estão formalizando e patenteando lá na China. E o ambiente de trabalho, como é que é? É descrito como um ambiente de sigilo absoluto. Funcionários recebendo identidades falsas para não serem rastreados por agências de inteligência estrangeiras, e existem relatos de jovens engenheiros recém-formados passando dias e noites desmontando e remontando componentes sob a vigilância constante de câmeras, ganhando bônus por cada pequena vitória. Nossa. É uma mistura de startup de tecnologia com operação militar. Ok, então eles importaram o software humano, os cérebros. Mas vamos voltar para o hardware, para a máquina em si. Porque uma coisa é saber a receita do bolo, né? Outra, completamente diferente, é construir o forno. Exato. A ASML levou quase 20 anos para construir esse forno. A China quer fazer isso em 3 a 5 anos. Isso é factível ou é mais um otimismo do Estado? Esse é o tamanho do abismo técnico que eles precisam cruzar. O salto do protótipo de laboratório para a produção em massa. Nossa, é gigantesco. A gente está falando de problemas de engenharia no limite da física. Por exemplo, para gerar essa luz UV, a máquina cria uma pequena bola de plasma que atinge 200 mil graus Celsius. Espera aí, repete esse número. 200 mil graus Celsius. Isso. Isso é tipo 10 vezes a temperatura da superfície do Sol. Como é que se controla uma coisa dessas dentro de uma máquina sem que ela derreta tudo? Isso parece ficção científica. E é quase isso. É por isso que a máquina precisa de um sistema de resfriamento que bombeia 1.600 litros de água por minuto e a eficiência energética é brutalmente baixa, cerca de 0,02%. Você injeta 1 megawatt de energia na máquina para gerar só algumas centenas de watts de luz útil. É um monstro tecnológico. Um monstro complexo e ineficiente, mas é o único jeito conhecido de fazer isso. Exatamente. E a abordagem chinesa é uma cópia carbono da tecnologia da ASML ou eles estão tentando um caminho diferente? Eles estão sendo espertos nisso. Não é uma cópia total. Enquanto a ASML usa lasers de CO2, os pesquisadores chineses, tanto a equipe do Lin Nan quanto outra de um instituto em Harbin, estão focando em lasers de estado sólido. E por quê? Porque eles estão aproveitando uma área onde a indústria chinesa já é muito forte, o que permite acelerar o desenvolvimento e, crucialmente, contornar um campo minado de patentes da ASML. Mas essa tecnologia alternativa é tão boa quanto? Ainda não. Uma das abordagens que eles usam, chamada LDP, gera cerca de 100 watts de potência de luz. A máquina mais recente da ASML gera 600 watts. 6 vezes mais. Exato, mais potência significa mais velocidade de produção. E isso nos leva ao verdadeiro desafio de tudo isso, o rendimento. Rendimento? Seria a porcentagem de produtos bons que saem da linha de produção? Exatamente isso.
É como assar biscoitos. Se você põe 100 na assadeira e só 80 saem perfeitos para vender, seu rendimento de 80%. A diferença é que, na produção de chips, cada biscoito queimado custa uma fortuna e um rendimento baixo torna a produção comercialmente inviável. Entendi. Você pode até ter uma máquina que funciona, mas se 90% dos chips que ela produz tem defeito, você não tem uma indústria, tem um hobby muito, muito caro. A não ser que o objetivo não seja puramente comercial. Precisamente. Para aplicações militares ou estratégicas, onde o custo não é o principal fator e a necessidade de ter um chip soberano é absoluta, um rendimento baixo pode ser aceitável. Isso pode ser suficiente para equipar satélites, mísseis ou supercomputadores estatais. E para quem se interessa por esses detalhes técnicos, a gente deixou os links para os artigos e relatórios que usamos como base na descrição desta edição. Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica é: as sanções do Ocidente foram um tiro no pé? Olha, depende muito da sua perspectiva de tempo. Como assim? No curto prazo, as sanções funcionaram perfeitamente. A indústria de ponta da China foi freada, eles não têm acesso às melhores máquinas do mercado, missão cumprida, se o seu prazo for de 5 anos. Mas no longo prazo? No longo prazo, as sanções agiram como o maior catalisador que a indústria de tecnologia chinesa poderia ter sonhado. Forçaram a China a fazer algo que talvez fosse levar décadas para ser priorizado. Construir uma cadeia de suprimentos paralela, independente e totalmente doméstica. A contradição é pedagógica. Mas será que não é um otimismo exagerado da parte deles? Mesmo que a China construa sua máquina funcional em 2030, a ASML já não vai estar 2 ou 3 gerações à frente com a próxima tecnologia? Não é uma corrida que eles estão fadados a perseguir para sempre? É uma ótima pergunta. E talvez eles nunca alcancem a eficiência da ASML. Mas a questão geopolítica é mais sutil, sabe? Não se trata de ter a melhor máquina do mundo, mas de ter uma máquina. Ah, entendi. A simples existência de uma alternativa doméstica, mesmo que menos eficiente e mais cara, quebra o monopólio, reduz drasticamente a alavancagem que os Estados Unidos e a Europa têm sobre a China. É uma grande ironia. A retórica ocidental de segurança nacional para justificar o bloqueio e proteger o monopólio tecnológico acabou gerando exatamente a reação que supostamente se queria evitar. Exatamente. Quando as regras do jogo excluem um ator tão grande, ele não desiste de jogar. Ele cria o seu próprio tabuleiro. E mesmo que o protótipo chinês não se torne um concorrente comercial direto da ASML em 2030, a China já terá aprendido a construir o tabuleiro, as peças e as regras. O mito do monopólio eterno foi quebrado. Se a China conseguir fechar esse ciclo, muda não só a cadeia global de suprimentos, mas o próprio poder de definir quem pode, afinal, produzir a tecnologia de ponta. E se não fechar, o esforço por si só já terá reduzido a dependência e exposto a fragilidade de um sistema que se achava absoluto. Fica a reflexão. A disputa pelos chips é, no fundo, uma disputa sobre quem tem o direito de construir o futuro. E quando um país é excluído desse direito, qual é a consequência, se não a de que ele construa o seu próprio caminho? Bom, muito obrigado pela companhia em mais esta edição. O podcast está no ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações para a gente pensar o mundo de forma crítica. Um grande abraço e até a próxima.